Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso estúdio novo aqui do Atos Podcast, onde estaremos dando continuidade aos nossos conteúdos aqui semanalmente junto com vocês, certo? Então é uma grande felicidade estar de volta aqui, retomando esse nosso canal, para que a gente possa evangelizar cada vez mais, viu? Então hoje, mais um Formação Católica comigo, Pedro Veras, e estamos de volta, hein? Hoje o tema será o amor de Deus. Esse tema tão único e especial que, na verdade, nada mais é do que a primeira formação do querigma dentro da Igreja Católica. Então, se você chegou agora na igreja ou já fez alguma catequese, você vai se esbarrar nesse tema que é o amor de Deus, porque ele é a iniciação cristã, como a gente chama dentro da igreja. Então, é a primeira coisa que você tem que aprender ali sobre Deus, para que você possa caminhar, crescer na sua fé e na experiência junto com Deus, certo? Tudo bem? Então, vamos lá falar um pouco sobre o amor de Deus, suas características, como ele funciona e por que nós devemos entender que Deus é amor. Deus, na sua natureza primeira, ele é amor. E por ele ser amor, ele é todas as outras coisas. Ele é justiça, ele é misericórdia. Mas é muito importante que primeiro a gente encontre a face do amor, para que depois a gente encontre as demais faces de Deus, que seria a misericórdia, que seria a justiça, que seria todas essas naturezas que nós vamos ter outras oportunidades para conversar sobre isso aqui dentro do canal do Atos também, certo? Então, esse primeiro encontro de entender que Deus é amor e Ele é o nosso primeiro amado, Ele é o nosso primeiro chamado, e por isso nós somos chamados, somos vocacionados ao amor, e que por isso nós somos chamados, vocacionados ao amor. Por quê? Porque se nós olharmos primeiro para a face da justiça de Deus, a gente corre o risco de achar que Deus é então um tanto quanto severo, um tanto quanto apenas justo ali, aquele ser irredutível. Mas não é isso que Deus é. Se a gente olha apenas para a face da misericórdia de Deus, nós corremos o risco de achar então que Ele é um Deus extremamente permissivo, o que Ele também não é. Então, nós devemos primeiro olhar para Deus na sua natureza enquanto amor, para depois nos confrontarmos com as demais faces de Deus, para que então a gente possa entender na sua totalidade o que seria Deus, certo? Então, Deus é amor. Só isso já bastaria. Só isso a gente poderia desligar a câmera e poderia ir para casa dormir em paz. Entretanto, Deus nos ama tanto que Ele não quis nos deixar ao relento, nos deixar solto, nos deixar abandonado. Ele quis, então, construir uma história junto conosco. E essa é basicamente a história da criação humana. Deus cria, então, o mundo, cria, então, o jardim, cria, então, os bichos, cria, então, todas as coisas que existem. E Ele, por último, cria um homem para que o homem possa gozar, possa usufruir de tudo aquilo que Ele criou. E Ele cria então o homem como sua imagem e semelhança. E por nós sermos a imagem e semelhança de Deus, nós também somos chamados ao amor. Nossa primeira vocação é amar e ser amado. Tanto prova que quando nós nascemos, qual é a primeira experiência que nós vivemos? A experiência do amor. A experiência do ser pai e se doar ao filho, e do ser filho e se doar ao pai. Então, Deus cria tudo, mas nós, com o nosso pecado, nos afastamos, nos desligamos dessa realidade de Deus. Então, começa a história da salvação, que ela é recheada de emoções, que eu torço muito para que vocês queiram acompanhar a história da salvação e estudem sobre isso, porque é muito legal, gente, muito legal. Então, começa a história da salvação, que é basicamente o homem agora se desconectou de Deus. O homem, então, se desconectou de Deus e Deus agora procura meios para que restaurar a conexão com a criatura dele, com aquilo que ele havia criado como imagem e semelhança. Então ele começa uma série de caminhadas, onde vem vários profetas, vai caminhando, ao ponto de que Deus, ele então percebe que, através do Filho dele, ele vai conseguir redimir todos os pecados. Então Jesus vem, cumpre sua missão, faz o que precisa ser feito e restaura a conexão do homem para com Deus. Porque Deus nos ama tanto, quando perguntarem para você quanto vale o amor de Deus, vale o amor
vale tanto que ele foi pregado numa cruz por cada um de nós. E é muito interessante falar desse tema justamente agora, após a Páscoa, que é um período, é um tempo extremamente pertinente para a gente se conectar com esse amor de Deus, né? Um amor que supera tudo e que nada no mundo pode nos separar dele, né? Se a gente tiver a oportunidade e a experiência de ler o livro de Isaías, lá em Isaías a gente vai entender e conseguir conviver muito bem com esse fato, que é essa indissolubilidade do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ainda que a gente o negue através do pecado, o negue não querendo ter Deus, ele ainda assim nos amará incondicionalmente. Porque o amor de Deus, ele não tem condição. Ele não exige nada. Ele é um amor puro, porque essa é a natureza de Deus. Essa é a natureza de Deus. O amor de Deus é incondicional. Outra coisa, o amor de Deus, ele é pessoal. Deus ama cada um de nós de forma única. De forma como ele pegou nossa mão, ele pegou a folhinha de papel, vamos pensar assim, e foi desenhando, rabiscando cada um de nós de uma maneira única, de uma maneira extremamente pessoal. E vejam que interessante, da criação, como a face do amor de Deus ela é bonita, né? Deus, ele é tão bom que ele coloca a cada um de nós os dons, que na verdade eu gosto mais da palavra em inglês, que é gift, os presentes que ele nos dá, onde nós vamos poder usufruir e nos santificar através desses dons, através dessa habilidade que ele nos confiou a nós. E nós seremos cobrados na justa medida por essas habilidades. Nem todo mundo tem a habilidade de falar por uma câmera, ou de falar em público, ou de palestrar. Mas isso não tem problema, porque a pessoa tem outras habilidades nas quais ela pode usar para evangelização, para dentro da sua casa, para com seus filhos. E Deus coloca cada ser humano de uma maneira única. Nós nunca vamos encontrar alguém exatamente igual como a gente, porque essa unicidade é parte da criação de Deus. Então ele passa então a amar cada um dos seus filhos de uma maneira muito única, de uma maneira extremamente exclusiva. E quando você começa a fazer uma experiência de uma caminhada, de uma vida cristã, de tudo, você vai cada dia mais entendendo o que é essa unicidade e se apaixonando cada vez mais por Deus, por essa característica também. Então, vejam, é extremamente pessoal o amor de Deus, também, além de pessoal, é incondicional. Não há condição alguma. Não há condição alguma. Independente do que você escolha, do que você decida, não há condição. Deus vai lhe amar. Quem escolhe estar longe de Deus é a gente, pela via do pecado. Não é Deus que queria nós longe dele. Tanto prova que ele procura restaurar aquilo que foi perdido no pecado original. Ele procura restaurar dando seu próprio filho. E mais do que isso, mostrando para a gente que há um lugar ainda melhor do que aquele que ele havia construído no início, do que aquele paraíso que ele havia construído no início. E esse lugar é o céu. O céu é a realidade mais plena de todas do amor de Deus, onde a gente vai poder então contemplar face a face aquele que nos criou, adorar face a face aquele que nos amou. E essa é a realidade do céu e essa é a realidade dos santos. Não há como falar sobre o amor de Deus se nós não falarmos sobre os santos. Porque os santos souberam, dentro das suas circunstâncias, dentro da sua realidade, dentro do seu tempo, amar a Deus na máxima potência que lhe era permitido. E ser amado por Deus na máxima potência que lhe era permitido enquanto estava aqui. E hoje eles gozam do paraíso. Hoje eles gozam de olhar plenamente para Deus, contemplar face a face a Deus e viver uma felicidade eterna. Os santos mostram para nós que o amor de Deus não tem limites. Nós temos santas que foram mães, como Santa Giana, por exemplo, mãe, médica e tudo. Nós temos o venerável Henrique Scholl, que era empresário. Nós temos Padre Pio, que era padre. Temos São Francisco, que fundou a Ordem Franciscana. Temos Santa Teresa d'Ávila, que é outra gigante. Temos Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos ensinou a teologia da pequena via, que o amor basta. Nós temos jovens santos, crianças santas.
nós temos todos os modelos de santos possíveis, mostrando que, independente da nossa circunstância, é possível amar a Deus e se encontrar com esse amor de Deus. E é para isso que nós estamos aqui, para nos encontrar com esse amor de Deus. Esse é o cerne, esse é o centro da nossa experiência cristã. É nós buscarmos incessantemente a Deus e buscarmos amá-lo na nossa máxima potência que nos é permitido, para que então Ele também nos ame na máxima potência que Ele consegue no dado momento. E é muito engraçado, porque a gente não é digno do amor de Deus, independente do que a gente faça. E quanto mais a gente caminhar, mais a gente vai perceber que nós não somos dignos. Nós não merecemos tamanho amor. Mas mesmo assim, Deus vai permitindo nós saborearmos esse amor cada vez mais. Cada vez mais. Então, meu irmão, pare e pense o seguinte: não importa como você está hoje, não importa onde você está, não importa qual que é o seu pecado, qual que é a sua falha, o que você deveria fazer e não fez. Não importa. Deus quer hoje lhe convidar para uma nova experiência de amor. E Ele lhe aceita hoje assim, do jeitinho que você está. Cansado, triste, fadigado, reclamando. Ele lhe acolhe desse jeito. Porque a paternidade do amor de Deus é isso. Ele acolhe a gente do jeito que a gente está. Com o tempo, Ele vai nos treinando, vai nos capacitando para querer, para desejar, para ter cada vez mais sede. E com isso, nós vamos aprendendo novos recursos. Nós vamos começar a ter sede de ir mais para a missa, nós vamos começar a ter sede de buscar mais uma vida sacramental, nós vamos começar a ter sede de buscar mais a Deus. E aí Deus vai, através da nossa oração, através da vida sacramental, Ele vai como se fosse lapidando a gente. Ele vai moldando a gente como alguém que molda o barro. Ele vai moldando e vai dando forma e nos conduzindo para onde nós vamos ser mais eficazes e para onde nós vamos ser mais úteis. E aí você vai aos poucos descobrindo sua vocação, você vai aos poucos aceitando novas propostas, você vai aos poucos discernindo cada vez mais daquela fatia que lhe será confiada. E só pela via do amor de Deus você vai executar aquilo que lhe foi confiado. Só pela via desse amor você vai conseguir. Porque em muitos momentos você não vai se sentir digno, você não vai se achar merecedor, você não vai estar legal. Mas você fará mesmo assim. Porque você entendeu que Deus lhe ama acima de tudo. Mas mais do que isso, você entendeu que já não é mais possível viver sem esse amor de Deus. Que já não é mais possível não retribuir aquilo que Deus fez por você. E esse é o caminho da evangelização. Esse é um dos motivos por que nós fizemos o Atos aqui. Esse é um dos motivos porque a gente acorda todos os dias, porque a gente procura ter uma empresa que mostre Deus para as pessoas, porque esse é o nosso caminho de vida. E se não for o céu, nada mais importa. Nada mais importa. Então, desejo ardentemente no meu coração que você busque cada vez mais entender e compreender esse amor de Deus, para que você busque cada vez mais seguir um caminho de santidade. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa teu like, compartilhe com quem precisa assistir essa formação. No mês de maio, nós estamos preparando algo muito especial para todos vocês aqui do canal e contem conosco no que precisarem. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até o próximo Formação Católica.